espaço que faz parte da história de Campinas. Só que dá para imaginar que antes de levar cultura à população, este lugar abrigava famílias. Não parece, mas o Teatro Bento Quirino surgiu a partir de 3 casas. Nós fizemos uma consulta com o DEPAC, a gente constatou que as 2 casas de frente para a Rua Lusitana estavam em processo de tombamento, então elas não poderiam ser demolidas totalmente. E uma rua aqui atrás, na lateral, na Marechal Deodoro, não tinha interesse, poderia ser demolida totalmente. E aí, com outras consultas que nós fizemos, se nós poderíamos demolir parcialmente as casas, deixando as fachadas preservadas, né, mantendo as fachadas, mantendo os mesmos desenhos das janelas. E aí o Conselho nos deu uma resposta que sim. E aí a gente foi contratado, acabamos sendo contratados pelo Colégio Batista e pela Igreja Batista de Campinas e fizemos o projeto e fizemos a aprovação. Depois todo o projeto executivo e fizemos um acompanhamento da parte de arquitetura da obra. E que obra? O que era para ser um auditório virou tempos depois o Teatro Bento Quirino. Aqui aconteciam diversas apresentações dos alunos do antigo colégio que levava o mesmo nome. O arquiteto responsável pela obra lembra da utilização do espaço que projetou com tanta dedicação. E atividades diversas, tanto educativas como atividades culturais dos alunos do colégio. Então, era amplamente utilizado. A parte de baixo, aqui abaixo do auditório, nós temos umas salas e era utilizado pela parte administrativa do colégio. Então, tinha os setores administrativos, departamento pessoal, contas a pagar, contas a receber, eram feitos nesse prédio também. Então, esse prédio tinha uma ampla utilização. Utilização que chegou ao fim após mudanças promovidas pela Escola Mantenedora do Teatro. Em 2021, o Executivo de Campinas comprou o Teatro Bento Quirino com o objetivo de levar ainda mais cultura e educação à sociedade. Mas até que o serviço começasse a funcionar, o espaço foi cedido ao Legislativo. Devido à pandemia de Covid-19, os 33 parlamentares da Câmara de Campinas só se reuniam pelo virtual. Era preciso voltar às reuniões presenciais, mas tinha a reforma do plenário da Casa de Leis, que estava sendo realizada sob a presidência do vereador Zé Carlos, que negociou o novo espaço. A gente ainda estava vivendo um momento de pandemia e iniciou-se as obras aqui na Câmara Municipal, logo no início do ano, e nós tentamos, né, como estavam em reforma aqui na Câmara, nós tentamos porque a pedido de outros vereadores, muitos vereadores, queriam que retomássemos as sessões presenciais. Mas isso não era possível por conta da reforma tanto da presidência, da sala da presidência, como no teatro, no plenário, ali no anfiteatro do plenário, vamos dizer assim. Porque quando nós já chegamos aqui, já existia um processo em andamento de reforço das lajes, então a gente teve que obedecer esse cronograma e a gente não tinha um espaço adequado para que a gente voltasse a fazer as reuniões ordinárias e também as das comissões presenciais. O aval para a mudança ocorreu após a votação de um requerimento da mesa diretora. Nós tentamos, na época, o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que mandou um ofício retornando, enviamos um ofício para eles solicitando se eles pudessem nos emprestar aquele teatro, que eles têm 2 teatros muito grandes, que daria para a gente fazer o nosso plenário. E eles nos retornou, tem um ofício aqui na casa, que não seria possível por falta de AVCB. Eles não tinham AVCB do bombeiro. Então, nós partimos para outros locais, como a Polícia Militar, que também falou da impossibilidade de estar cedendo o espaço. Não informou o motivo, mas falou que não seria possível ceder o espaço deles diante de tantas atividades que eles têm lá naquele espaço. Eles só disseram isso, que tinha muitas atividades e não seria possível nos ceder o espaço do teatro deles lá. É um teatro muito grande e bonito que dava para a gente fazer as nossas reuniões. Aí nós solicitamos, soubemos que a prefeitura
tinha adquirido o Bento Quirino. Fomos até o prefeito Dário Saad, que prontamente nos mostrou o teatro. Deve ter imagem aqui da TV Câmara, que mostra como é que estava o estado daquele teatro. A própria prefeitura fez as reformas a nosso pedido, de acordo que atendesse a nossa demanda, aquilo que era possível para a gente manter tanto as comissões permanentes, como também as reuniões ordinárias. O espaço, que se deteriorou com o tempo, foi transformado em pouquíssimos meses. A reforma foi realizada por etapas. A primeira fase focou na recuperação estrutural de pavimentos do prédio e nos principais concertos de vigas e colunas. Tudo foi acompanhado por Zé Carlos e também por funcionários do Legislativo. Os técnicos daqui da Câmara, diretorias, todos estiveram envolvidos nessa reforma do Teatro Bento Quirino. O secretário, sob o comando do prefeito Dário Saad, o secretário Ernesto Paulo, disponibilizou os seus funcionários, né, os seus técnicos. A Secretaria de Saúde também colocou seus engenheiros à disposição, onde foi sendo orientado pelos nossos funcionários aqui da casa, para que houvesse essa reforma. Todo o investimento da Prefeitura foi de aproximadamente R$ 836 mil. Parte estrutural pronta, hora de deixar o Teatro Bento Quirino tecnológico. Fiação, internet, telão, tudo foi necessário levar para lá. Um desafio e tanto. Era um prédio, né, que não era a finalidade original dele, né, então diversos pontos da estrutura dele a gente teve que implementar, transformar para poder fazer acontecer. Tanto lá em cima, que era onde aconteciam as sessões, para poder ter o painel, ter o ambiente para os vereadores poderem utilizar, e também nas partes de baixo, lá onde estavam os setores de apoio. Então, tanto a parte da comunicação, da presidência, do setor legislativo, que trabalhavam em conjunto com o plenário, eles também tinham que ter a estrutura de computadores, de rede e de recursos para poderem ativar. E como era um espaço vazio embaixo, então a gente teve que implantar bastante coisa por lá. E enquanto a TI fazia as instalações necessárias, lá estava a equipe da TV Câmara Campinas também fazendo a transformação do lugar. No fundo do teatro foi instalado o switcher, de onde foi possível fazer as transmissões ao vivo de todas as reuniões. Nós montamos todo o processo de transmissão, desde um switcher, de uma master ali com um switcher, os equipamentos de corte, câmeras robóticas, até a parte de áudio, né? Então nós montamos tudo que foi em relação a uma transmissão, como se fosse realmente um plenário ali. E antes da primeira reunião ordinária, era preciso testar os equipamentos e já valendo. No dia 6 de março de 2022, a jornalista da TV Câmara Campinas, Mirna Abreu, surgiu na telinha da TV por mais de 1 hora, ao vivo, mostrando toda a estrutura montada para transformar o Teatro Bento Quirino na Casa de Leis de Campinas. Olha só, você que acompanha aqui a reunião vai ter todo esse visual através das nossas robóticas da TV Câmara Campinas para você acompanhar tanto a visão da mesa da Câmara, quanto aqui dos parlamentares que estiverem participando das reuniões. Até que em 9 de maio, a primeira reunião dos vereadores aconteceu, ainda sendo extraordinária e sem presença do público. Hoje nós estamos ainda fazendo teste, hoje, quarta-feira, nesse novo local, onde nós vamos estar, se Deus quiser, a partir da semana que vem, com as nossas reuniões extraordinárias no período noturno. Foi no dia 16 do mesmo mês que as portas foram abertas à população, que marcou presença nas reuniões realizadas pelo Legislativo. E a cada encontro, mais melhorias foram feitas. Neste período, a Câmara ganhou o plenário web.
A gente estava finalizando o desenvolvimento desse novo software aqui da casa, desenvolvido internamente aqui pela Câmara, e como ele envolvia instalar e implantar os terminais e os demais equipamentos do Plenário Web, a gente aproveitou o intervalo do recesso do ano passado, que foi em julho, para poder fazer a instalação e a configuração de todos os terminais, a parte que controla o tempo, o cronômetro, a campainha, os microfones, tudo isso de forma integrada. Um trabalho bastante intenso que envolveu toda a equipe, né? Sim, a gente dedicou bastante esforço para isso. Aqui as diversas coordenadorias que compõem a diretoria, então a gente tem uma coordenadoria especializada em sistemas de informação, tem uma especializada em infraestrutura e redes e telecomunicações, e também a de atendimento ao usuário. Então todas elas tiveram o seu papel para poder conseguir concluir essa tarefa. E quando não aconteciam reuniões, o espaço virava estúdio. Programas como Questão de Ordem e o Em Pauta foram transmitidos ao vivo daqui. São programas que nós gravávamos aqui antigamente, né? E como nós precisávamos trabalhar dentro do Teatro Bento Quirino, nós colocamos e adaptamos todas as necessidades para a execução dos programas. Situações inusitadas também foram registradas. A energia elétrica simplesmente foi cortada minutos antes de ter início a sessão ordinária. A prefeitura tinha acabado de adquirir. Existiam as contas pendentes. E quando a CPFL percebeu que o relógio voltou a funcionar, ele não tinha sido cortado, tinha sido suspensa, mas não cortada a energia. Aí eles foram lá e cortaram, mas de pronto já restabeleceram. Eu conversei com o pessoal da CPFL, que foi muito solícito, e imediatamente nós não ficamos nem um dia sem, só ficamos momentaneamente sem energia, mas tudo foi resolvido. E a prefeitura também não sabia que tinha contas atrasadas, mas foi resolvido. Graças a Deus, foi um percalço no nosso caminho, mas que foi resolvido o mais rápido possível. Parte da história do Legislativo foi construída aqui. Após 11 anos, os campineiros viram a volta de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo a vereadora Mariana Conte como presidente. A CPI para investigar ações violentas de grupos nazistas e fascistas em Campinas foi aberta durante RO, realizada no plenário, e também teve seu primeiro encontro aqui. Que tem como objetivo a investigação de ações violentas e também de ameaças de ações violentas por parte de grupos declaradamente fascistas, neofascistas e neonazistas. Ainda em sessão ordinária, foi aberta a CPI para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, presidida por Paulo Gaspar, o que culminou com o afastamento de Zé Carlos da presidência, alvo de investigação também pelo Ministério Público por suspeita de cobrar propina para manter contratos com empresas que prestavam serviço à Câmara. Bem-vindos à primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do requerimento número 1626/2022, processo 237-203, para apuração de fatos da Câmara Municipal de Campinas, envolvendo vantagens indevidas para a manutenção de contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Com isso, a cidade de Campinas viu pela primeira vez na história a Câmara de Vereadores ter uma mulher na presidência, a parlamentar Débora Palermo. Foi uma grande honra, né? Ser a primeira mulher, em 224 anos, a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara. Foi uma honra, mas não foi fácil, porque foi num período de crise, a casa desgastada, né? Com toda a situação, mas que a gente conseguiu levar os 4 meses com muita tranquilidade, votar todos os projetos em ordem, né? Foi uma experiência muito rica.
Teatro Bento Quirino foi palco de diversos acontecimentos que mexeram diretamente com a vida da população. Só aqui foram aprovados vários projetos de lei. Tiveram ainda as emendas impositivas, um marco para a história de Campinas. Pela primeira vez também, os vereadores da cidade puderam protocolar as emendas impositivas para a lei orçamentária do ano seguinte. Cada parlamentar destinou 2,6 milhões para suas emendas impositivas, sendo pelo menos 50% direcionados para a área da saúde. Votos apurados. Vereador Luiz Rossini, 21 votos. Vereadora Guida Calisto, 5 votos. Vereadora Débora Palermo, 3 votos. Vereador Marrom Cunha, 1 voto. Os vereadores eleitos que irão compor a mesa diretora e a corregedoria nos próximos 2 anos são: presidente, vereador Luiz Carlos Rossini. E no dia 21 de dezembro, a população acompanhou ao vivo a escolha do novo presidente da Câmara. Com 21 votos, Luiz Rossini, do Partido Verde, foi escolhido para comandar o Legislativo durante o biênio 2023-2024. É muito trabalho, arregaçar a manga e trabalhar. Eu me preparei para esse momento, eu sei a responsabilidade que é ser presidente da Câmara. Eu sei dos desafios que estão colocados, né? Eu peço a Deus sabedoria, discernimento e força para poder cumprir essa tarefa com honradez, com muita seriedade e, acima de tudo, transparência. Assim que assumiu a presidência, Rossini finalizou as reformas do plenário e do plenarinho, tornando possível a volta das reuniões para o prédio da Câmara já no dia 1º de fevereiro de 2023. Informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Luiz Carlos Rossini, nós temos 26 vereadores presentes. Com 26 vereadores presentes, a quórum, declaro então aberta a presente reunião ordinária da Câmara. De volta à casa, mas sem esquecer do lugar que uniu parlamentares e povo durante 8 meses e meio. No total, foram 48 reuniões ordinárias e mais de 200 reuniões de comissões e solenes. Sem dúvida, entrou para os anais da Câmara Municipal de Campinas, né? E nós, durante quase 1 ano, funcionamos a Câmara aqui, né? As sessões aconteceram nesse espaço, que, aliás, foi uma oportunidade rica. Eu não conhecia e muita gente da cidade de Campinas talvez não conheça esse espaço. Foi uma oportunidade de mostrar para a cidade que agora a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, vai utilizar esse equipamento como um equipamento público, né, que vai ajudar muito na formação, na capacitação de toda a rede municipal de educação e, obviamente, oferecendo para outras opções aí de uso de utilidade pública. Agora o Teatro Bento Quirino volta ao Executivo. O local será ocupado pela Secretaria de Educação. A chave foi entregue pelo próprio Rossini no dia 10 de março a José Tadeu Jorge, secretário municipal de Educação. Esse espaço foi adquirido pela Secretaria de Educação porque é um espaço muito importante no conceito de escola integral, de ensino fundamental, que prevê obrigatoriamente atividades artísticas dentro do contexto das aulas. E aqui é o espaço por excelência, com esse palco, com esse auditório, para termos música, teatro, danças e outras manifestações artísticas, para que os alunos possam conhecê-las, entendê-las e, portanto, agregar conhecimento no conjunto daquilo que eles estudam no ensino fundamental. Publicamente, nós viemos hoje devolver as chaves ao secretário de Educação e agradecer, em nome de todos os vereadores da Câmara da População de Campinas, a gentileza deles terem cedido e permitido que a Câmara funcionasse aqui por quase 1 ano. Então, nosso muito obrigado ao prefeito Dário Saad, ao professor José Tadeu Jorge, que é o nosso secretário de Educação, a toda a sua equipe, que sempre foi muito solícita, pronta a nos atender, né? E a partir de hoje, então, a casa retoma a seu verdadeiro dono.